Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma vez aqui nós estamos iniciando um podcast. Diz que coisa boa a gente repete. Nós vamos estar de novo aqui com o Dr. Igor. Nós vamos hoje falar de novo aqui sobre a saúde da mulher, mas de um tema que afeta todos nós. Como você já sabe, nós temos vários pontes, né? E todo mundo já sabe, são 5, nós vamos falar depois, cada uma delas aí. Mas eu quero ir direto ao assunto de hoje com o Dr. Igor, que chama-se obesidade na mulher. Dr. Igor, eu tenho que falar um pouquinho sobre isso, porque a gente sabe que a obesidade é algo que afeta todo mundo, mas em particular eu quero explorar a sua presença aqui para falar sobre as mulheres. Lembrando a vocês, vai nesse QR Code, aperta, é muito simples, é só você bater uma foto. Como é que você preenche isso, gente? Teu nome e o celular. Nada mais do que isso, e mais ainda, não tem custo nenhum, pelo amor de Deus, não fica preocupado com isso. Nós só queremos ter acesso a você para poder te disponibilizar essas pontes que nós estamos criando. E hoje nós queremos falar, doutor Igor, a obesidade na mulher e os tratamentos modernos. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Francisco, é um prazer contribuir, esse tema é super relevante também, e eu como ginecologista, que me dedico bastante à menopausa, para as mulheres, a chegada da transição para a menopausa também é um momento que tem um impacto grande no peso. Então a gente vai falar disso, a mulher sofre mais a interferência dos hormônios, então obesidade é um problema mundial, uma grande crise de saúde pública no mundo todo, mas particularmente a mulher é ainda mais afetada. Bacana. Gente, vamos aí para a próxima tela. Olha, quando a gente fala de obesidade, o doutor Igor, eu não sei se o senhor sabe disso, mas nós temos mais de 40 milhões de brasileiros com esse problema. Sim. E se nós considerarmos que as mulheres são 52%, então nós temos mais de 20 milhões de mulheres com essa dificuldade. E eu não estou nem falando daquelas que estão próximo da obesidade, não, perfeito, já reconhecidamente como obesidade. Isso é um ponto, Francisco, desculpa te interromper, porque quando a gente fala de obesidade, é um grau mais avançado de excesso de peso. Se a gente considerar a faixa intermediária, que seria sobrepeso, entre o peso considerado adequado e a obesidade, ainda entra muito mais gente nessa conta, que estão ali quase chegando na obesidade. Você está certíssimo, com certeza isso é verdadeiro. Além do mais, é o seguinte, e uma coisa engraçada, né? Saiu até uma reportagem nesse final de semana aqui, nós também, acidentalmente ou querendo cuidar bem, nós estamos cuidando mal dos nossos bichinhos. Cara, tem gato gordo, tem problema de obesidade, tem cachorros, olha, cuidado aí com isso. Depois nós vamos tratar sobre isso. Né? O doutor Igor também não sabia, mas nós temos mais de 52 milhões de cachorros dentro de casa. Uau. 27 milhões de gatos. Isso no Brasil? Dentro de casa, que são cuidados. Olha só. E nós sabemos que hoje eles são tratados quase que como um filho, né? Sim. Então precisamos também depois falar sobre isso. Ótima colocação, porque já dá pra gente observar a partir disso que a obesidade tem muito a ver com hábito. Então o hábito ruim da família acaba sendo passado para o animal também. Então, Igor, vamos dar qual a importância que tem a obesidade para você? Me fala um pouquinho aí, como é que você... Vamos falar disso, porque acho que é importante cravar já essa questão da importância. Porque, gente, na vida, para mim, assim, a gente faz... Todos nós, Igor, somos movidos pelos nossos interesses. Todos. Inclusive Madre Teresa de Calcutá. Ela nunca negou isso. Mas nós também só fazemos aquilo que nos interessa. Sim. Portanto, nós só fazemos aquilo que a gente dá importância. Perfeito. Então vamos dar importância para a obesidade, por favor. Sem dúvida. Como médico, Francisco, para todo mundo que lida com saúde, de todas as áreas, não só na medicina, esse é um tema extremamente importante, extremamente atual, porque é considerada uma das maiores epidemias, os maiores problemas de saúde pública no mundo todo, no Brasil também. Os números mostram que nos últimos 30 anos, mais ou menos, desde a década de 90, mais do que dobrou a incidência de obesidade. Em adolescentes, aumentou 4 vezes. E um adolescente obeso sem tratamento tem 80% a 90% de chance de se tornar um adulto obeso. Olha só. Então, isso é um assunto de extremo impacto, e obesidade é doença, a gente vai falar sobre isso, doença crônica recidivante. E não é uma questão de falta de força de vontade, é uma doença complexa, multifatorial, que tem um componente, sem dúvida, relacionado aos hábitos, mas tem uma questão genética muito importante. Então, existem pessoas que têm uma predisposição genética a serem obesas.
tem muito a ver com a saúde mental, uma relação muito próxima. Então é uma doença crônica, complexa, extremamente impactante e que causa um grande prejuízo para a saúde. Não é absolutamente uma questão de estética, é uma questão de saúde, porque pessoas com excesso de peso e obesidade têm mais riscos diversos de saúde, de doença cardiovascular, de câncer, de morrer mais cedo. Então é um grande tema. Então, uma boa dica do Dr. Igor, na hora que você vai no supermercado, pelo amor de Deus, lê os detalhes, porque isso faz olhar muito. a informação nutricional, sem dúvida. Bacana. Ô Igor, me diz uma coisa coisinha às vezes até meio um mito ou não, mas é uma pergunta e uma curiosidade que eu tenho. A obesidade interfere na fertilidade? Interfere. Para a mulher interfere claramente. A mulher com excesso de peso, ela tem a fertilidade reduzida. Tem uma chance maior de ter dificuldade para engravidar e de ter complicações na gravidez. A mulher que engravida com sobrepeso e principalmente com obesidade. Isso é bem conhecido. Um dos possíveis efeitos do excesso de peso sobre a fertilidade da mulher, mais básico, é sobre o próprio ciclo menstrual. Então, em mulheres com sobrepeso e obesidade, é mais comum que elas tenham distúrbios menstruais, que muitas vezes se corrigem só com a perda de peso. Então, a mulher que não está ciclando, não está menstruando e ovulando, às vezes perde 5%, 10% do peso, volta tudo ao normal, volta a ovular e engravida. Olha só que tá. E aí vem uma pergunta que eu até deixei aqui no ar também. Tem algum risco na gravidez, a obesidade? Tem. Estar obesa durante a gravidez tem mais risco de ter doenças relacionadas à gestação, hipertensão da gestação, diabetes gestacional, parto prematuro, entre outros. Aí eu vou te aproveitar aí a sua experiência, a sua vivência, preventivamente. Uma mulher que está grávida, que está obesa, cara, ajuda essas meninas. O que é que ela tem, os cuidados que ela tem que ter agora? Porque tem algumas que ainda não estão grávidas, mas já tem nesse exato momento, pode ter alguém nos assistindo que esteja com essa necessidade de te ouvir. Um acompanhamento especializado, nutricional principalmente. Atividade física é extremamente importante. A mulher que engravida acima do peso, o quanto de peso ela pode ou deve ganhar durante a gravidez é menor, é reduzido, como se ela, entre aspas, emagrecesse um pouco também durante a gravidez e vai ganhar também um pouco de peso natural do crescimento do bebê, enfim. Agora, sem dúvida nenhuma, o melhor momento para a mulher que está nessa situação é perder o peso antes de engravidar. Isso melhora a condição da própria fertilidade, melhora os resultados da gravidez. É uma das coisas, Francisco, mais importantes. É uma situação comum no nosso consultório de ginecologista, a mulher que vem para se preparar para engravidar. Na maioria das vezes não tem muito o que se preparar. Tem alguns exames básicos para fazer algumas orientações. E uma das coisas mais comuns é que quando a mulher está acima do peso, é extremamente importante que ela perca peso antes da gravidez. Crianças do meu Brasil, meninas, observem que tem risco. Então, por favor, cuide aí, ouça as orientações. Doutor Igor, eu sempre brinco, hoje é segunda-feira, né? A gente brinca aí, os gordinhos, toda segunda-feira ele vai emagrecer. Vai começar a dieta. Aí, força de vontade, essa coisa toda. Mas, cara, me conta um negócio seguinte, tem tantas dietas, como é que a gente administra isso? Porque eu até brinco o seguinte, se a gente for na internet hoje, você encontra... De tudo. De tudo. Mas, como botar isso no chão? Vamos lá. Informação importante para gravar desse podcast, Francisco. Dieta X, Y, Z, low carb, não sei o que, jejum intermitente. No fim das contas, o que importa? Ingestão de caloria. Isso está mais do que documentado, comprovado, em todos os eventos, congressos, aulas de obesidade se bate nessa tecla. Não é porque a low carb é melhor do que a low fat, porque o jejum intermitente. No fim das contas, o que interessa é quantas calorias estão sendo ingeridas. Isso é importante para que não se ganhe peso. Agora, para quem precisa perder peso, esse é um outro ponto fundamental. Como é que emagrece? Dieta, atividade física, digamos. O peso da atividade física é muito menor do que da alimentação. Então você pode se matar de ir na academia, triplicar o quanto de exercício você faz. Você vai perder peso? Vai, mas é uma perda pequena. Sem restrição calórica, é muito difícil de ter uma perda de peso expressiva. Em outras palavras, fechar a boca e comer bem, né? Comer bem, sem dúvida, comer coisas de boa qualidade. E aí depois a gente vai entrar na história das medicações modernas que ajudam nisso. Perfeito. Daqui a pouquinho, mas deixa eu fazer uma coisa assim. A gente fala às vezes, né, comer bem. Tá bom, isso é o quê? Mas como comer bem? Você tem alguma dica? Como escolher para comer bem? Porque é genérico, né? Comer bem, beleza. O que é? Agora, brincadeira, comer um McDonald's é bem?
Não, tem gente que fala, você é vegano. Olha, cerveja e batata frita é vegano. Então, e tem coisas que são saudáveis, castanhas, óleos, azeite, extremamente saudável, Francisco. Repete que você falou muito rápido. Castanhas, azeite, abacate é extremamente saudável, Olha, só que boa. extremamente calórico. Então, nem tudo que é saudável é adequado para uma dieta para quem está precisando perder peso. Isso é bem importante. Então, dicas bem básicas. Lembrando que a pirâmide alimentar virou de cabeça para baixo semana passada, de quando a gente está gravando aqui esse episódio, que se considerava a base da pirâmide, os carboidratos. Que hoje em dia, qual é a base, Francisco? Proteína. Tem que comer proteína. Não que não deva comer carboidratos, mas reduzir a quantidade de carboidratos e tudo que é mais proteico é melhor, mais associado à manutenção também da massa muscular, porque é um outro ponto importante. Todo mundo que emagrece perde músculo e precisa comer proteína também para isso. Como é que o doutor Igor está vendo isso? Como é que está o tal do Monjaur aí? Além de tem todas as manipulações que também vêm quando bem feitas, e nós sabemos que tem excepcionais empresas que trabalham com a questão da tisarepatina, mas como é que é isso? Você como médico, como é que você está vendo tudo isso? Independente de polêmica, porque a gente sabe, como você falou, tem um interesse comercial, mas agora vamos cravar na orientação para as mulheres, isso faz bem, como fazer, o que o senhor recomenda? Ajuda nós aí. Perfeito, vamos começar do básico, porque muita gente tem dúvidas sobre isso e não conhece, ouve falar dessas medicações, canetas, gente que tem medo e tal, então vamos lá. Esses remédios surgiram já há uns bons anos, acho que mais de 10, talvez perto de 20 anos, e são da classe dos chamados análogos do GLP-1. O que significa isso? O GLP-1 é um dos hormônios da saciedade, que são produzidos no nosso estômago e intestino quando a gente come e faz parte do mecanismo de saciedade. Cai o alimento no estômago, o intestino, ele tem que sinalizar para o cérebro, porque a fome é sentida no cérebro. Então é o mecanismo do organismo de sinalizar que você está ficando saciado. E aí o análogo do GLP-1 são medicações que simulam esse hormônio que enganam o seu cérebro que você comeu sem ter comido. Essa é a primeira coisa. E já falando que isso traz uma questão de segurança dessas medicações, porque é um remédio que quase não é um remédio. Ele é quase que um hormônio natural do organismo, administrado artificialmente, com o objetivo de dar saciedade. E por isso fazer com que a pessoa coma menos. Começou lá no passado com a liraglutida, que foi o primeiro, que era o Victoza, Saxenda. Depois veio a semaglutida, que era o Ozempic, o Wegovy, que já ficou bem conhecido, já foi um fenômeno quando o Ozempic ganhou mais alcance. E mais recentemente veio a tirzepatida, que é o Mounjaro. São todas da mesma linha, análogos de GLP-1. Foram evoluindo, são melhores, cada um é melhor. O Ozempic é melhor do que a liraglutida, o Mounjaro é melhor que o Ozempic. É uma evolução, né? É uma evolução de eficácia e de redução de efeitos colaterais. Mas são medicações extremamente seguras, praticamente não tem contraindicação, Francisco. Tanto que é a única classe de medicamento para obesidade que é aprovada para usar em criança com obesidade infantil, porque o que o remédio faz basicamente é isso. Ele dá saciedade, ele engana o seu cérebro, que você quando está com fome sem comer, ele te deixa saciado. Então, não significa que pode ir lá na farmácia comprar, sem orientação médica, etc. Mas é muito importante aqui tirar o medo dessas medicações. E depois a gente vai falar sobre como, quando usar, quando parar, etc. Mas não tenham medo. A única limitação maior, qual o problema desses remédios hoje em dia ainda? É pouco disponível e é muito caro. Isso em 5, 10, 15 anos vai mudar completamente. Agora, essas medicações já estão transformando o mundo, literalmente, em vários aspectos. Tem notícias interessantes, você que é da área empresarial. Não sei se você chegou a ver, companhia aérea economizando milhões em combustíveis, porque as pessoas estão pesando menos, o avião gasta menos combustível. Estados Unidos, o Walmart preocupado, que começou a vender 1% menos de comida. Imagina que é 1% para o Walmart. É verdade. A Nestlé criando uma linha de produtos Ozempic friendly, eles chamam, como se fossem produtos mais adequados, porque esses remédios deixam a digestão mais lenta, tem possíveis efeitos colaterais, então tem um impacto gigantesco. Agora, são de fato medicações extremamente eficazes e indicadas para quase todas as pessoas que precisam, quase sem restrições. Eu sei que você participou de um evento aqui em São Paulo, junto com vários médicos, inclusive você coordenou o evento, e teve um colega nosso que falou sobre essa questão principalmente da
da tisepatida manipulada. Como é que é a manipulação disso? A gente sabe que existe até a canetinha paraguaia. A gente sabe que é esse cuidado que a gente tem que ter, que a gente não pode ser irresponsável, né? Sem dúvida. Mas tem um cuidado muito grande também do pessoal que faz a manipulação. Sim. Como é que você enxerga isso? Existe uma controvérsia nesse tema, Francisco. O que a gente vê na prática? O manipulado funciona. Ponto. Super. As empresas que produzem, que são farmácias magistrais, as que são confiáveis, compram o insumo de fornecedores e testam para garantir que tem uma semelhança muito grande com o medicamento original. Eles chegaram aqui no Brasil e em outros países do mundo antes que o medicamento aprovado. Então, antes de chegar ao Monjaro, o manipulado chegou. E aí tem toda uma controvérsia, porque é igual a história dos implantes hormonais. É uma opção disponível que pode ser muito adequada, mas existem problemas e interesses comerciais. Então, tem farmácias que produzem uma tirzepatida de qualidade talvez duvidosa. É difícil a gente conseguir ter essa percepção. Existe interesse comercial, às vezes, das clínicas nisso, mas o fato é que, quando bem utilizado, aplicado, e nos grupos de manipulação que são confiáveis, têm credibilidade, praticamente todas as farmácias que têm uma boa reputação da indústria magistral no Brasil já têm produzido, então isso meio que se consolidou e ainda é mais acessível do que o medicamento original, que agora, meses, quase um ano depois, foi chegar. Então, antes se falava muito já do Monjaro, nome comercial da marca, mas a tirzepatida, que é a substância, o princípio ativo, chegou antes nas farmácias de manipulação e muita gente usou e usa com muito sucesso. Não, bacana. Então significa que manipulado, quando sério, com a empresa sério, zero de problema, confiável, funciona. Perfeito. Muito bom. O Igor, deixa eu brincar um pouco, né? Eu até brinco. Nós vivemos hoje uma onda de qualidade de vida, né? Como eu sou mais novo do que você, então eu tenho certeza de que alguns vão lembrar disso. Brasília é uma cidade recentemente nova que não tem a primeira geração, talvez a segunda chegue agora. E a gente brincava muito que Brasília foi uma cidade a primeira cidade no Brasil que começou com o conceito de qualidade de vida. É mesmo? Brasília. Para quem não sabe, isso é real. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a qualidade de vida nos leva, e você já tocou nisso, a questão do exercício físico, essa coisa toda. Mas vem uma pergunta para você: os medicamentos substituem as dietas? Não. Como é que é? Essa é uma excelente pergunta. Não, absolutamente. O medicamento é para ajudar a conseguir seguir a dieta. Esse é um ponto fundamental, Francisco. Não substitui a mudança do estilo de vida que a gente fala em medicina. Então precisa sim mudar hábitos, comer melhor, praticar atividade física. Agora, o fato é que isso a gente sabe desde sempre. Só que para muitas pessoas não funciona, ou funciona por muito pouco tempo. Então esse é o grande apelo das medicações modernas, é a capacidade de ajudar as pessoas a terem sucesso na dieta e na atividade física. E de fato conseguirem perder peso e manterem o peso perdido, mas absolutamente não substitui. Então, tem uma imagem interessante que os endocrinologistas usam, que é o seguinte: de um elástico. Imagina você pegar um elástico e puxar ele para baixo. Existe uma força elástica puxando de volta para cima. Esse é o conceito da adaptação metabólica, que é o organismo que perde peso, é o elástico que puxa para cima. Ele quer voltar, porque é uma coisa da nossa natureza evolutiva de preservação da vida. Quem está emagrecendo muito, antes de existir tanta oferta de alimento, né, como no mundo moderno, é porque estava com algum problema, com câncer, com alguma coisa. O organismo tem mecanismos de defesa. Então ele entende o emagrecimento como uma ameaça à vida. Você começa a perder peso, o organismo se ajeita. Ele reduz seu metabolismo, ele aumenta a sua fome. Então esse é o conceito da adaptação metabólica. E para manter o peso perdido, a gente tem que lutar contra isso. E aí, voltando na imagem do elástico. Imagina um elástico sendo puxado para baixo com 3 vetores, que é alimentação, atividade física e o medicamento, base do tratamento moderno da obesidade. Se você tira o medicamento, você tira uma força que puxava para baixo. Ou você tem que fortalecer os outros dois, tem que aumentar a atividade física, tem que aumentar a dieta. Então sim, algumas pessoas vão usar remédio para a obesidade para o resto da vida, como usam para hipertensão, diabetes, depressão, N outras condições. Isso independente de homem ou mulher? Independente de homem e mulher. Bacana. Igor, nós estamos num momento agora que 2026 o governo lançou uma portaria, né, uma norma,
né? Na verdade, ela já é antiga, ele só atualizou, deu um tempo para as empresas se organizarem com isso, mas hoje, a partir agora de março, quem não cumprir isso vai ter um problema seríssimo, que é a NR1, que é uma norma regulamentadora, que ela trata do quê? Da saúde mental. Dos trabalhadores. Cara, como é que fica a saúde mental para o obeso? Para a mulher? Como é que é isso? Ajuda nós. Como é que a gente pode aí contribuir para pensar? Porque por trás de tudo isso vem o que você já citou alguma coisa aí, né? É depressão, ansiedade, estresse. Cara, como é que a gente fica aí nessa... Quais são as dicas que você pode dar para poder as meninas usarem isso mais assertivamente? A gente falou no começo que obesidade é uma das maiores questões de saúde pública do mundo moderno. E saúde mental também, sem dúvida nenhuma, principalmente pós-pandemia. E esses temas são intrinsecamente ligados e entrelaçados. Então, questões de saúde mental são um grande fator de risco para a pessoa vir a ter excesso de peso e obesidade. Ponto. Porque é um mecanismo clássico. Quem está ansioso é uma válvula de escape muito comum, a comida. Depressão, às vezes, existe o contrário também, né? Que tem quem tem um quadro de depressão que emagrece, fica sem comer. Mas, principalmente mais pro polo da ansiedade, é extremamente comum isso. Então, tratar a obesidade também implica em tratar da saúde mental. Existe uma correlação muito grande entre eles. Nós estamos encerrando agora, mas eu tenho que fazer uma ponderação que é muito importante. Eu acho que sempre que a gente pensa nessa questão como um todo da mulher empreendedora, dessa questão da obesidade, a nossa vida como um todo, ela sempre nos remete à nossa qualidade de vida, ao nosso plano de vida. E, de novo, eu vou tratar nisso, o campo de vida da saúde é fundamental. Por quê? Você, sem a saúde, você não produz. Você não tem produtividade, você não tem alegria, é tudo muito ruim. Então, não sou eu nem você médico que vai dizer isso, acho que isso é histórico e todo mundo sabe, mas é preciso ter disciplina. Sim. Aí vem um outro aspecto que a gente disse, olha, e até vale a pena aí, assistam o nosso podcast chamado Empresas Espiritualizadas. A gente trata muito bem disso, porque a consciência que você tem do que está vivendo, do que é melhor para você, vai te dar alavancada para você mexer, não só com tua autoestima, mas com teu sucesso e principalmente com o estado de felicidade. Aliás, Igor, eu venho dizendo o seguinte, as pessoas estão erradas. Elas me falam assim, ô Francisco, dinheiro traz felicidade? E eu respondo, não. Porque é o contrário, é a felicidade que traz dinheiro. É interessante. Porque se você estiver feliz, você produz, você tem mais, você se gosta, portanto, você se dedica mais, portanto, quanto mais feliz você esteja, mais você ganha. Então, vamos discutir isso, porque vale a pena, tá bom? Perfeito. Eu queria te passar para as considerações finais sobre a questão da obesidade na mulher, por favor. Questões finais, vamos lá. Primeira, saber que excesso de peso, sobrepeso, obesidade é uma condição clínica de saúde. Obesidade é uma doença complexa, multifatorial, com uma grande carga genética, não é falta de força de vontade. O tratamento da obesidade é complexo, as medicações novas são excelentes, indicadas para quase todas as pessoas sem restrições, não pode usar sozinha, precisa de um acompanhamento médico, mas não precisam ter medo de usar esses medicamentos novos, pelo contrário. Só que eles não substituem mudanças do estilo de vida. O que vai fazer o tratamento da perda de peso ter sucesso de fato e principalmente se manter ao longo do tempo, porque mais difícil do que perder o peso é manter o peso perdido depois. Isso depende de aquisição de hábitos mais saudáveis. Busquem ajuda para isso, profissional qualificado, porque isso também tem um impacto grande na questão da autoestima, não só de saúde, que todo mundo sabe. Eu vou insistir com você. Fala para mim os três... Você falou do elástico e você citou 3 forças que... Essa é uma analogia. Imagina que quando a gente perde peso, é um elástico sendo puxado para baixo. O elástico é a adaptação metabólica, que é uma questão biológica do nosso organismo, que evolutivamente ele luta contra o emagrecimento, contra a perda de peso. Então, quando você perde peso... Os três vetores que levam à perda de peso é a alimentação, atividade física e as medicações para tratamento da obesidade. Quando você tira a medicação, você perde um vetor que jogava o peso para baixo. Ou você vai precisar fortalecer mais a dieta, a atividade física ainda mais intensa, ou vai precisar
por vezes intermitente, mas voltar ao medicamento. Eu insisti para suas considerações, mas tenho que te perguntar. Essa tríade, vamos chamar, dessas 3 forças, ao passar do tempo, essa medicação, ela tende a ser menos ou... Sim, aí entra num assunto técnico do tratamento em longo prazo da perda de peso. De modo geral, Francisco, quem perdeu pouco peso, perdeu 5, 10% do peso, é um pouco mais fácil de se manter num peso adequado só com alimentação, atividade física e bons hábitos. Lembrando que o peso flutua, tá, ao longo do tempo. Uma recomendação básica, não falei isso ainda, é sempre vigiar o peso. Vamos supor, uma pessoa de 70 quilos chegou a 60, achou que tá ótimo, tudo bem. Para manter os 60 quilos é mais difícil do que para uma pessoa que sempre pesou 60, porque ela perdeu, ela tem adaptação metabólica querendo puxar o peso dela de novo para os 70, tá? Vigilância ativa do peso. É normal que flutue, tem épocas, fases, férias, etc. Tem que vigiar o peso. Ganha 2, 3 quilos acima do peso ideal, dá uma intensificada, se for o caso, volta o remédio para nunca se distanciar muito do peso ideal de novo. Bacana. Olha, gente, como vocês perceberam, o Igor é um poço de sabedoria, de conhecimento. Ele é novo assim, mas é gente boa demais. Lembre-se que nosso próximo encontro com ele vai ser sobre cirurgias íntimas, importantíssimas para as meninas. É um tema importante que a maioria das mulheres não conhece e pode ter um impacto muito grande na qualidade de vida. Fica o convite para assistir esse episódio. Bacana. Muito obrigado mais uma vez. Okay? Obrigado. Pessoal, dentro do nosso Construindo Pontes e trazendo a ideia das pílulas nota 10 e também dos conteúdos, nós vamos continuar falando um pouco aqui sobre o poder dentro das organizações. E para que você tenha esse poder bem resolvido, é o que a gente chama o poder através do exemplo. Opa, como é que é isso? Então, se eu quero que meu filho seja uma pessoa responsável, eu tenho que ser responsável. Se eu quero que meus funcionários, meus colaboradores, o meu time chegue no horário, eu tenho que chegar no horário. Preferencialmente chegar antes. Muito bem. Se eu quero, vou entrar num terreno perigoso. Se eu quero fidelidade da minha esposa, eu tenho que ser fiel. Se eu quero que meus funcionários, meus colaboradores, o meu time seja feliz, eu tenho que ser um cara feliz. Então, isto é através do exemplo. De novo, eu tenho que remeter isto a alguns líderes que nós temos por aí. Basta você se mentalizar que você acha vários líderes de referência que são, evidentemente, exemplo para nós. E o exemplo é bom porque ele traz um outro ingrediente. Qual é o ingrediente que o exemplo traz? Os valores. Cara, é muito legal. Nós estamos vivendo hoje uma sociedade muito bagunçada, muito cheio de confusão. As pessoas com um limite de tolerância muito baixo. As pessoas usando algumas coisas erradas. Eu vejo muito isso, me perdoe, mas eu tenho que falar. Falando em nome de Deus. Puta, quem somos nós? Tem alguns ainda que têm assim a ousadia de dizer, eu te perdoo. Ficou doido? Só ele pode perdoar. Nós perdemos a noção. Mas tudo isso tem que parar um pouquinho e contextualizar isso. A gente vive um mundo muito veloz. Você vai hoje na internet e acha de tudo. Gente, por que a gente está fazendo esse investimento? Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos te trazer uma coisa boa. Quando a gente fala do Construindo Pontes, trazer legados, coisas que alguém que faz para te ajudar. Porque você vai na internet, só tem porcaria. Desculpa, tem coisa boa também, mas tem muita porcaria. Então, como é que faz esse discernimento? Agora você imagina, um adolescente que está aí em fase de escolher a sua profissão, recebe um monte de input pela internet, essa coisa toda, o Dr. Google, então é maravilha. E a inteligência artificial, você nem pensa mais, cara, é doido o que nós estamos vivendo. Então, como nós temos que olhar com isso? Com muita serenidade, com muita sabedoria. Também não é para ficar que o mundo vai acabar, ó Deus, homem, para com isso. Calma. Nós temos que entender isso, como usar para o bem.
Quando a gente vai para isso, aí vem o exemplo. Aí eu selecionei 3 figuras aqui, que alguns conhecem muito, outros conhecem mais ou menos, e outros talvez conheçam um pouco. Mas eu peguei como símbolos do conhecimento nós brasileiros, tá bom? O primeiro deles aqui, que eu queria que pudesse dar um flash aí, depois você monta aí e mostra pro pessoal, é o menino José Roberto. Por que eu coloquei o José Roberto aqui? Porque o José Roberto é o nosso líder de referência profissional e pessoal no vôlei feminino. Pô, ninguém é mais campeão do que esse rapaz. E ó, com todo respeito, não é fácil mexer com um time de estrelas. Cara, como é que você administra a vaidade? Imagina num time de uma seleção brasileira de vôlei, por mais que sejam meninas exemplares, acho que eu particularmente nunca vi nada de ninguém, umas moças assim fora de a curva, pessoal, mas não é fácil administrar os interesses, administrar as vontades. Cara, é muito difícil. E o Zé Roberto consegue fazer isso com maestria. Toda vez que tem uma entrevista do Zé Roberto, eu sou fã número 1 dele, quero assistir, porque eu aprendo muito com esse cara. E eu não tenho nenhuma autoridade aqui, nem sou advogado do Zé. Nada disso. É porque ele é uma pessoa do bem. Então, vai a primeira recomendação. Uma pessoa, para ser exemplo para os outros, tem que ser uma pessoa do bem. Depois a gente fala um pouquinho o que é ser do bem. De novo, vai lá nas nossas pílulas, na inteligência espiritual, que você vai achar como é que ser do bem. Sem muita trique-trique, mas com maneira simples. Muito bom. O que é isso? Quando a gente fala o poder das organizações e criar, a base da liderança direcionada, o que é? A influência dos colaboradores, das pessoas que trabalham com você. Então você, como líder, precisa influenciar. Você não pode fugir dessa, não, eu não quero influenciar ninguém. Não, você tem que influenciar. Agora, para o bem, para entregar resultado, para ser feliz, para ganhar dinheiro, tudo isso. Você não precisa influenciar por mal. Nós aqui somos radicalmente contra qualquer coisa negativa. Não agrega nada. Por isso que a gente fala o seguinte, ó, um líder que dá exemplo, ele pensa com a psicologia positiva. Porque ele entende que ele tem desafios. Ele não vai ganhar sempre. Zé Roberto sabe disso. Já teve 200 frustrações, as meninas também. Mas passaram por cima disso. Porque tem o quê? Valores sólidos. Porque tem propósito. Porque tem o quê? Vivência. Porque tem o quê? Referência. Porque construir um legado. Isto é bacana. Isto é ter poder. Ok? Muito bom. Então, o que prevalece em tudo isso, o que é? O poder de perícia e o poder de referência. É isso que você tem que ter foco. Portanto, você tem que saber fazer as coisas. Não tem jeito. Quem não sabe fazer nunca será referência. Agora, eu preciso saber de tudo? Não. Quando eu não sei, eu tenho que saber encontrar alguém que saiba mais do que eu e eu tenho que saber fazer a liderança dessa pessoa para ela fazer coisa boa e me ajudar e ajudar a empresa e todo mundo ganhar. É simples assim. Mas lá na nossa plataforma tem um roteirinho, tem uma pílula, ó, nota 10. Vamos lá? A outra referência que nós temos aqui que eu gostaria muito de mostrar, e aqui não tem nada a ver com religião, tem com pessoa. E eu tenho que dizer que eu tive o privilégio de poder conviver e aprender um pouquinho com esse rapaz pouco tempo. Coisa de 3 dias, mas foi assim, coisa maravilhosa. Por quê? Estou falando de pessoas, não estou falando do Frei Damião como religioso, e sim como pessoa. Eu tenho que dizer que além do meu pai e da minha mãe, esse caboclo me deixou uma coisa chamada coerência. Todo líder, para ter poder dentro das organizações, tem que ser coerente. Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Não pode ser o que serve para um, não serve para outro. Quem tem poder tem igualdade. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. O carinho que faz no Chico, faz o carinho no Francisco. Esta é a regra básica. Simples assim. Coerência 100%. Muito bom. Quando você traz isso, o que é? Ter coerência significa na fala e nas atitudes.
Mais do que falar, é ter atitude coerente. Isso é que faz todo sentido dentro de alguém que vai querer usar o poder de maneira organizada dentro das empresas. Outra coisa, manter o respeito e considerar a opinião do outro. A igreja sempre passou por grandes discussões, e esse rapaz sempre ouviu, mesmo diante de algumas rejeições acima dele. Isso é muito bacana, ou seja, eu preciso ouvir, mesmo que às vezes não seja possível. O que quer dizer isso? Você, como líder, como chefe que usa o poder, você não pode querer que as pessoas só tragam o certo para você, que todo mundo tem solução para tudo. Não, cara. Você tem que estar preparado para ouvir aquilo que não funciona. Mas, Francisco, como é que eu vou perder tempo? Não, você não está perdendo tempo, você está ganhando. Porque quando alguém traz uma coisa, assim, estapafúrdia, coisa que não funciona, te dá a chance de você ajudá-la. Ó, que beleza? Porque por enquanto você era ignorante. Agora você descobre que aquela pessoa está fora do alinhamento teu. Ter poder significa alinhar as pessoas em todos os sentidos, principalmente naquilo que faz a diferença. Por isso você tem que ser sempre o exemplo. Essa é a grande responsabilidade de um líder. Claro, tem outras grandes responsabilidades, mas essa é uma que a gente tem que enaltecer. Seja exemplos. Faça aquilo que você gostaria que fizesse para você e para o todo, tá bom? E é claro, o que prevalece nisso, a base do exemplo é o respeito. O ser humano, ele tem erros, tem acertos, ele tem expectativas, ele tem viagens, né? Ele tem perspectiva e ele tem, evidentemente, é um conjunto. E mais importante que você tem que entender, você como líder, e falando de poder, as pessoas no mesmo dia, ela pode ter vários comportamentos diferentes. Por isso você precisa entender, ou seja, é o respeito que te dá essa munição. Vamos lá? Por fim aqui, uma outra figura que eu considero da maior relevância sobre a questão de referência e exemplo, que é a Madre Teresa de Calcutá. O que é? Estabelecer um vínculo de confiança com a sua equipe, o que levará a um clima de trabalho saudável. De novo, a gente vai repetir aqui o óbvio, mas alegria, alegria, alegria. Eu vou me atrever a contrariar alguns pensadores, alguns faladores e alguns palpiteiros. Eu digo que felicidade traz dinheiro. Não é o inverso. Dinheiro não traz felicidade, mas com certeza a felicidade traz dinheiro, tá bom? E a Madre Teresa de Calcutá deixou uma coisa para nós muito bacana. Ela diz o seguinte, para você que tem o poder, não porque eu não aprendi, porque isso, mas aquilo, porque o chefe me ajudou, porque eu não tive oportunidade, não é nada disso não. Vamos ouvir o que ela diz para nós? Então, veja você que no final das contas, é entre você e Deus, nunca foi entre você e as pessoas. Cara, o que significa isso? Coerência, ser o exemplo. De novo, aqui não tem religião, tem espiritualidade. Fazer o bem, ter propósito, assertividade, estimular, alegria, produtividade, que no contexto geral, todos nós queremos ser felizes. Eu também. Fechou? Um abraço.